Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos aqui à nossa casa, de onde estamos realizando esse culto de ensino, o culto da manhã da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Você é muito bem-vindo. Você que é nosso irmão já sabe como é que procedemos, mas você que está entrando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Realizamos sempre o culto de ensino às 10 da manhã. Às 18h30, o culto de adoração com a família, coisa maravilhosa. E de quinta-feira, às 20 horas, o culto de oração. Fazemos tudo pelo Facebook e depois um irmão querido nosso, o Rodrigo, ele consegue colocar pra gente no YouTube, e aí aqueles que têm mais dificuldade de acessar o Face, conseguem assistir pelo YouTube. Graças a Deus por essas ferramentas, não é, irmãos? Amém. Coisa boa. Eu quero passar para vocês as datas comemorativas da semana. Os irmãos sabem que no culto de ensino eu sempre gosto de dizer o que nós vamos comemorar nesta semana. E hoje, não preciso dizer, que é o dia da Páscoa, que a gente comemora o dia da ressurreição de Jesus. Muita gente hoje está comemorando só com os ovinhos, os coelhinhos, pensando nisso tudo. E enquanto eu fui professora de crianças pequenas, quando chegava essa época era uma briga interior para dizer, comemoro assim como todo mundo a Páscoa, coelho. E então eu achei uma música maravilhosa que dizia que o ovo simboliza a vida. Algumas espécies animais nascem de ovos, então o ovo representa uma vida ali dentro. E o coelhinho simboliza a fertilidade, porque cada coelhinho tem sempre muitos filhotinhos. E eu falava, Jesus quer que nós sejamos frutíferos. Não assim como os coelhos, tendo muitos filhos, mas produzindo os frutos, o fruto do Espírito que Ele mais deseja que a gente produza. Então, eu não brigava com relação a coelhos e com relação a ovos, porque para criança é tão bonitinho o coelhinho, é tão bonitinho, tão gostosinho o chocolate também, né, irmãos? Mas nós sabemos
o verdadeiro sentido da Páscoa. E por isso estamos felizes, porque hoje comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus, uma nova vida que Ele oferece a cada um de nós. Dia 5, amanhã, é o dia das telecomunicações, tão importante. Dia 6 de abril, além de ser aniversário da Silvinha, nossa amiga, além de ser aniversário, nossa prima, além de ser aniversário do Alessandro, nosso irmão querido, é o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz. Como o esporte faz bem, né, irmãos? Deus planejou que nosso corpo tivesse mobilidade, movimento. Tem gente com mais inteligência sinestésica, né? Questão dos movimentos. Então se sai muito bem nessa questão dos esportes. Mas o esporte, além de fazer bem para o corpo, ele integra as pessoas. Que coisa boa. Dia 7 de abril é o dia do jornalista. E quantos cristãos têm se dedicado a serem bons jornalistas? E nós temos o Jornal Batista também, que as matérias são todas publicadas por jornalistas cristãos. E esse jornal, ele sempre comunica o que tem acontecido no meio cristão, no meio batista. E vocês não têm ideia como a gente trabalha e quantas coisas realizamos. No momento do fato missionário, vocês vão ter ideia. No dia 8 de abril é o Dia Nacional do Sistema Braille. Quem não sabe, o sistema Braille é aquele que os cegos usam para fazer a leitura através de pontinhos salientes. Então, os cegos, eles têm, através do tato, a possibilidade de ler. Olha que coisa linda. Então, dia 8 de abril, o dia do Sistema Braille, Dia Nacional do Sistema Braille. Dia 9 de abril é o dia do aço. E o nosso país é rico em aço, né? E dia 10 de abril, além de ser aniversário da Adriana Aparecida, da nossa igreja, do nosso pastor, é o dia da engenharia militar, também tão necessária. Tudo que nós citamos aqui, irmãos, além de esclarecer a nossa mente com novidades, são motivos de nós agradecermos a Deus por essas profissões, por essas pessoas que se dedicam e então separaram essa data para serem lembrados. E é gostoso ser lembrado, né? E hoje estamos lembrando o mais especial de tudo, a vida. E a vida do nosso Senhor que viveu, reviveu. Ele voltou à vida para nos dar a certeza da vida eterna, que nós podemos estar com Ele para sempre. E sabe uma coisa linda que nós pesquisamos, eu e o pastor, há um tempo atrás, isso veio à minha mente agora, quando Jesus ressuscitou e que entraram no sepulcro e encontraram um lenço dobrado. O Senhor não deixou tudo desarrumado, né? Ele deixou um lenço dobrado. O que significava isso? Para quem não sabe, antigamente, quando se faziam os banquetes, as mesas eram baixinhas. E o dono da casa era o anfitrião. Quando ele precisava sair da mesa para resolver qualquer questão na casa, que algum empregado fazia algum sinalzinho para o dono da casa, ele, quando ia voltar para a mesa, ele simplesmente dobrava o guardanapo e colocava do lado do prato e ia atender o que precisava. Isso era um sinal para todos que estavam na mesa de que o dono da festa, o anfitrião, iria voltar para a mesa. Mas se de repente o dono da casa jogasse o guardanapo de qualquer maneira, significava que ele estava saindo e acabou a festa, não ia ter mais nada, porque ele não ia voltar. Mas o Senhor Jesus, então, quando deixou esse lenço dobrado no sepulcro, ele estava dizendo, simbolicamente ali, eu vou voltar. E é uma certeza nossa. Que alegria, né, irmãos? Bem. Que coisa boa. Então, nós temos muitos motivos essa semana. Nós vamos começar agradecendo a Deus esse culto, agradecendo a oportunidade que temos de nos reunir através dessa ferramenta tão moderna, né? E podermos juntos celebrar o nome do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa semana toda que passou, mas por esse primeiro dia da semana, em que estamos celebrando a Páscoa, a ressurreição de Jesus. As famílias, bem ou mal, Senhor, estão tentando se reunir, tentando se ver, tentando se falar. Pai, nós te agradecemos porque temos as telecomunicações, as formas de nos comunicar, de podermos, ó Deus, nos ver também, minimizando, Senhor, as saudades que sentimos dos nossos entes queridos. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor providenciou todas as profissões, incentivando, ó Deus, a busca do conhecimento e tantas coisas boas são celebradas nessa semana. Mas te agradecemos pelo sistema Braille, que possibilita, Senhor, que pessoas que
não conseguem enxergar possam ler também. E te agradecemos porque a Sociedade Bíblica do Brasil também tem a Bíblia em Braille, Senhor, esse sistema que possibilita a leitura, Pai. Muito obrigada, Senhor. E queremos te agradecer, Pai, sobretudo hoje, por Jesus, nosso Senhor, ter ressuscitado e através do cumprimento da tua promessa, dele mesmo, de que voltaria à vida e estaria conosco para sempre, Senhor. Nós te louvamos, porque temos essa data linda para comemorar. Amém. Sabemos, Pai, que não é exatamente nesse dia, tantos anos atrás, porque os calendários já mudaram tanto, Senhor, as formas de comemorar as datas, mas enfim, Senhor, nós celebramos a ressurreição de Jesus, felizes, Pai, porque ele está vivo. Muito obrigada, Pai. Nós queremos oferecer ao Senhor esse culto de adoração, de gratidão, esse culto de ensino, em que também vamos meditar, Pai, na Tua Palavra. Tudo é fundamentado na Tua Palavra. E te agradecemos porque nesse mês de abril, esse primeiro domingo de abril, estamos celebrando o mês da Escola Bíblica Dominical. Sabemos, Senhor, que há tantas escolas para aprender tantas coisas, mas nós celebramos a Bíblia como o nosso livro de fé e prática, Pai, e te agradecemos, porque temos esse mês para celebrar o dia da escola, a escola bíblica, que ensina a Bíblia, Pai. E se algumas igrejas não celebram no domingo, celebram em outro dia, te agradecemos, porque a escola bíblica também é dinâmica e pode ser ensinada a Tua Palavra em todo o tempo, Senhor, em todos os dias da semana. Mas porque chamamos de escola bíblica dominical, porque celebramos no domingo essas aulas tão especiais, nós te louvamos, Senhor, por todos aqueles que se dedicaram ao ensino da Tua Palavra e também aos professores da nossa igreja, aqueles que trabalham com as crianças e a vida do professor Alexandre, que tem nos trazido estudos tão preciosos. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Nós oramos assim, felizes, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero dar as boas-vindas mais uma vez a todos, a todas. Sim. E também eu quero destacar aqui a companhia do nosso irmão Antônio Fernando, que nos dá graça e paz, diretamente de Recife. Opa, seja um abraço bem-vindo. para você, Antônio, para toda a sua família. Abraço também para você, Luciana, direto de Curitiba também, a nossa querida sobrinha. Sim. Também Feliz nossa Páscoa, querida prima Silmara, tia Neuza, lá de na Praia Baixada Grande. Santista. Marilane também, do Rio Grande do Sul. Nossa querida também Lucília e Tânia, direto de São Carlos. E a todos os amados irmãos da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Se me esqueci de alguém, por favor, me dê um toque aí, que eu estou ligado aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe suas famílias. E feliz Páscoa, porque tudo parecia que era o fim, não é? Tudo parecia que dizia que era o fim, mas na verdade era só o começo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos repetir nosso tema e divisa? Vamos. Tema: Firmados na fé. Divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. A Escola Bíblica Dominical usa a Bíblia como seu livro de estudos. Neste domingo de Páscoa, a Bíblia nos ensina que Deus sempre cumpre a sua palavra. Amém. Nós vamos ler a Bíblia nesse instante, um texto maravilhoso que mostra o cumprimento de uma promessa de Jesus. Mas é interessante, né, amor? Deus nos ensina, neste domingo, domingo de Páscoa, que Ele sempre cumpre a sua palavra. Então, vocês que nos ouvem, não esqueçam, Deus sempre cumpre a sua palavra. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembram-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Amém. 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 Amém.
E nós vamos louvar ao Senhor com um belo hino do cantor cristão que fala da cruz de Cristo. Pendurado foste, ó Senhor Jesus, numa cruz exposto ao desprezo assim. Será que a pensar muita gente indo sofreste, tanto creio foi por mim. Tu, Jesus, vieste me salvar, tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Sangue tu verteste pra me salvar, deste tua vida, meu Redentor. Certo estou, foi tudo em me resgatar, sofreste, tanto creio, meu Senhor. Tu, Jesus, vieste me salvar, tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Tua morte veio me libertar, grande foi o peso de tal paixão. Teu amor a quem poderá sondar, sofreste, creio em tua compaixão. Tu, Jesus, vieste me salvar, tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Toda maldição do pecado meu, tu levaste, pois sobre ti, Senhor, gozo pastor, nem um herdeiro teu sofreste, tudo creio pelo amor. Tu, Jesus, vieste me salvar, tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Amém, glória a Deus. E porque ele ressuscitou, podemos cantar aleluias. Vamos cantar o hino número 101, Ressurgiu. E vejam, irmãos, que essa letra é do século XIV e a música, bem antiga, de autor desconhecido, compõe um livro, Lira Davídica, de 1708, e apesar de tão antigo, toca tanto ao nosso coração. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia.
sempre reinará. Aleluia. Raposinhos entoai, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores pra salvar, aleluia, glória a Deus. E agora teremos o fato missionário, notícias das frentes missionárias da Igreja Batista Nova Aliança. E quero compartilhar com os irmãos que muita gente às vezes acha que os batistas não fazem muita coisa e tal, e vejam que legal. Aconteceu em Maceió uma atividade de Páscoa com os moradores de Maceió. Para a glória de Deus, diversos moradores de Maceió foram alcançados com o verdadeiro significado da Páscoa. Uma equipe de missionários de missões nacionais realizou uma ação no fim do mês de março que demonstrou o cuidado de Deus para com os moradores, que receberam colombas pascais, lembrando então e receberam a mensagem de salvação do Senhor. As crianças da Bahia participaram de escola bíblica discipuladora. No sertão do estado da Bahia, as crianças têm aprendido acerca da armadura de Deus com base em Efésios 6. Por meio do trabalho das missionárias em formação, Alana Batista e Edinara Maciel, que atuam em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, meninos e meninas estão aprofundando-se no conhecimento bíblico e aprendendo a amar a palavra de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Em toda parte do nosso país, sem falar que em toda a região norte, os missionários da Junta de Missões Mundiais têm entregue cestas básicas para famílias que estão afetadas com a questão da Covid, e os batistas não estão parando. Eu quero trazer também a notícia de que a nossa irmã Solange, esposa do pastor Antônio Jorge, e sua filha Susan, já viajaram para se encontrar com o pastor Antônio Jorge, que está trabalhando para o Senhor no projeto Ser Tão Feliz, ali em Pernambuco. Então, essa semana elas fizeram viagem, já chegaram bem, estão felizes na companhia do pastor Antônio Jorge, que hoje duplamente está feliz, né? Comemorando a Páscoa, acompanhado, estava sozinho ali, graças a Deus, então, pode desfrutar da companhia de sua esposa e sua filha. Agora, irmãos, nós vamos falar um pouquinho da nossa campanha de missões mundiais. O tema é Viva o Poder de Transformar. A nossa campanha será muito simples. Você quer participar? Deixe suas pegadas pelo mundo. Se estivéssemos presencialmente na igreja, esse cartãozinho da esquerda, com aqueles 2 pezinhos ali, seriam colocados nos bancos e você colocaria a sua oferta junto com esse cartãozinho, o seu nome, para que nós pudéssemos computar a sua oferta. Como estamos nessa questão afastados, então como será? Durante essa fase emergencial, deposite sua oferta para missões na conta da igreja. Aí você tira a foto do comprovante e envia para esse número de telefone que está aí. Esse é o meu WhatsApp. E aí, então, eu vou passando para o nosso tesoureiro as ofertas que chegaram para a gente ir computando e marcando no nosso quadro. Para acompanharmos as milhas que nós já percorremos rumo à Ásia, vamos eliminar a cada etapa uma tirinha que cobre a imagem da capa da revista. Vamos caminhar pela fé? Vejam como estamos. Já temos 3 inteiros e uma metade ali, que foi dia 28 de março. Para hoje ainda não temos uma alteração no nosso quadro. Quem sabe para a noite já teremos. E agora nós vamos cantar um hino. Não vamos mais cantar o hino oficial, porque cantamos durante o mês de março todinho. Nós vamos dar uma trégua para esse cântico e vamos cantar um hino lindo de missões. Uma composição do final do século XIX, que é maravilhoso. E nós vamos cantar Eis os Milhões. E do lado das letras dos cânticos, você vai ter os dados da nossa conta bancária. Então tem como você continuar contribuindo
com a campanha de missões 443 do cantor cristão. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Palavras de Jesus. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos erguei-vos e avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, que para salvar-nos dos castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Viva o poder de transformar. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso, em que os remidos todos se unirão, num coro excelso, santo e jubiloso, a todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas ofertas que foram depositadas, Senhor, na conta da igreja, no teu altar, Senhor, para que com ela possamos alcançar as necessidades, ó Deus, dos missionários. Nós sabemos que devemos viver o poder de transformar. Nós não temos o poder em nós. Todo o poder na terra e no céu é do Senhor Jesus. E Ele tem, ó Deus, nos capacitado para cooperarmos com a sua obra. Nós podemos cooperar orando, podemos cooperar, Senhor, com os recursos, ofertando, Senhor, o dinheiro que o Senhor tem nos dado, condições de ganhar. E também, Senhor, nós podemos alcançar essas vidas indo pessoalmente aos campos. Mas como isso é tão difícil para nós, Senhor, que estamos aqui com as nossas atividades, pedimos que o Senhor capacite os missionários que estão nesses campos tão distantes, que alcancem, Senhor, todas as nações, que essa oferta, Pai, que vai ser levantada para missões, possa cumprir o propósito que o Senhor tem. Que vidas sejam transformadas pelo Teu poder, Amém. O poder que transforma, o poder de Jesus. No nome de quem nós oramos, agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue sua Bíblia
que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. Que Deus a todos abençoe. E para hoje o professor Alexandre está trazendo um tema bem propício para o dia de hoje. Páscoa. Deus se apresenta ao mundo. Vamos ouvir o professor. Bom dia. É uma grande alegria estar aqui novamente com os irmãos, as irmãs, os amigos e amigas que nos acompanham. Hoje é um domingo especial para nós cristãos, porque nós celebramos a Páscoa e temos razões para celebrar a Páscoa, graças a Deus. Inicialmente eu saúdo a todos com graça e paz da parte de Jesus de Nazaré, que Deus os abençoe. E veja bem, no domingo passado nós terminamos o nosso estudo sobre exortai-vos uns aos outros, e eu tinha dito para vocês que nós iríamos estudar hoje um texto muito bom do pastor Israel Belo de Azevedo, chamado Corações que Ouvem. É um texto que tem como base o Salmo 95, e esse excelente texto do pastor, ele tem muito a ver com tudo aquilo que nós falamos nos últimos domingos sobre exortação, admoestação. Mas o que acontece? Eu acabei me lembrando, né, durante a semana, de que esse seria o domingo de Páscoa, é o nosso domingo de Páscoa. Então, eu quero aproveitar os momentos que nós temos aí para hoje falarmos um pouco sobre a celebração da Páscoa. Vamos falar então um pouco da Páscoa para nós cristãos. E eu começaria hoje fazendo aqui uma pergunta. Páscoa combina com o isolamento ou distanciamento social? Repito. Páscoa combina com o isolamento ou distanciamento social? Todos nós sabemos que estamos passando por um momento muito difícil no mundo, e particularmente aqui no Brasil. Um período em que o contágio pelo coronavírus ainda está muito alto, né? E é grande o número de mortos, grande o número de infectados, grande também o número de curados, temos que lembrar isso. Mas o que acontece? Estamos vivendo um momento em que nós somos, muitas vezes, tomados pelo medo, pela angústia, ficamos temerosos, tá certo? E essa Páscoa, ela está sendo muito diferente das outras que tivemos em anos anteriores, porque é uma Páscoa onde estamos sendo forçados ao distanciamento social pela crise que atualmente vivemos. Então, volto na pergunta, a Páscoa combina com isolamento ou distanciamento social? E eu gostaria, antes de mais nada, de começar a responder essa pergunta da seguinte maneira. Não somos os primeiros a celebrar a Páscoa com as portas trancadas. Não somos os primeiros. Então eu quero agora compartilhar com vocês um pequeno texto que eu encontrei essa semana do pastor Rubem Amorese. E olha que texto interessante, que texto bonito. Ele diz aqui o seguinte: na primeira Páscoa e hoje, fiquem em casa. Tá? Esse é o título do texto.
na primeira Páscoa e hoje. Fiquem em casa. Então vamos lá. Olha o que diz aqui esse texto. É um texto curto, mas muito profundo. Diz assim: era tempo de Páscoa, um tempo de grande temor, porque o anjo da morte iria passar naquela noite e ceifaria vidas humanas na proporção de uma por família. Ele está falando aqui da primeira Páscoa, ele está nos remetendo ao Êxodo, né? Quando nós tivemos a mão de Deus operando poderosamente e libertando o povo hebreu da escravidão, do cativeiro. Mas vamos lá. Como se não bastasse, essa temível visita foi precedida de densas trevas, a visita do anjo da morte. Trevas tão densas que quase podiam ser tocadas. Olha que situação. Lá em Êxodo, capítulo 10, de 21 a 23, diz assim, um trechinho: não se viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, tamanha a densidade das trevas. Houve instruções para que o povo de Deus permanecesse em casa naquela noite, e que as vergas e os umbrais de suas portas fossem marcados com o sangue de um animal imaculado, sacrificado à tardinha. Ao ver o sangue, o anjo saberia que ali não precisaria matar o primogênito da casa. E assim foi instituída a primeira Páscoa, a ser celebrada anualmente em memorial perpétuo entre os filhos de Israel. Então ele está falando aqui da primeira Páscoa. Deus instruiu o seu povo a permanecer em casa naquela noite. Os umbrais das portas teriam que ser o quê? Marcados com o sangue de um animal imaculado. O sangue seria o sinal para que o anjo não passasse por ali e não ceifasse a vida do primogênito. Tá? Agora vamos para outra Páscoa. Um outro tempo de Páscoa encontrou os discípulos de portas trancadas, em casa, com medo. Ele está falando aqui do que está relatado em João, no capítulo 20. Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui, ó. João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Então tá aqui, ó. Primeiro ele falou lá, inicialmente ele falou da primeira Páscoa, quando o anjo da morte passou no Egito, tá certo? Agora ele está falando aqui de uma outra Páscoa, de um outro tempo. Os discípulos de Jesus estavam, né, no primeiro dia da semana, em casa, com as portas trancadas e com medo. Eles estavam com medo das autoridades judaicas. E eu posso imaginar naquele momento como os discípulos estavam confusos, né? Confusos porque eles seguiram a Jesus, faziam parte do ministério de Jesus, presenciaram milagres, né? Eles acreditavam que Jesus era o Messias prometido, mas de repente nós tivemos aqueles eventos. A prisão, o martírio de Jesus, Jesus crucificado, agora Jesus estava morto, sepultado, né? Então provavelmente o temor, eu diria que até a dúvida estava nos corações desses discípulos. Puxa, acreditamos que Jesus era o Messias, mas agora ele está ali sepultado, ele está no túmulo, né? E veja bem, havia um grande medo da parte dos discípulos, eles estavam escondidos em casa porque eles estavam temerosos de serem reconhecidos. Isso aconteceu com Pedro, né? Ou seja, Pedro ele
Lembra que tem aquele episódio, aquele evento em que ele nega a Jesus? Não, vocês estão me confundindo, eu não conheço o Nazareno, não sei quem é esse cara. Eu sou parecido com aquele discípulo dele, mas não sou eu, não. Ou seja, os discípulos estavam temerosos, porque se eles ficassem num local público, eles podiam ser reconhecidos. Ah, tá vendo? Olha aquele ali, ó. Esse é um daqueles que seguiram a Jesus, era um dos seguidores deles. Eles também poderiam ser presos, poderiam ser mortos, tá? Então tá aqui, ó. Estamos falando aqui que um outro tempo de Páscoa encontrou os discípulos de portas trancadas em casa e com medo. Os eventos daquela semana haviam sido de paixão e morte. No primeiro dia da semana, os temores cresciam e os discípulos se escondiam. Já haviam vivenciado o terror das trevas e, de modo injusto e cruel, o sacrifício de um cordeiro ao cair da tarde. Ou seja, eles presenciaram a morte de Cristo. De igual modo, ele deveria comprar as vidas daqueles que ungissem os umbrais de seus corações com o sangue do sacrifício. E assim se fez. Presta bem atenção nessa parte, olha como que é bonito isso. Ele está falando que os discípulos estavam com medo e já tinham vivenciado o terror das trevas. Tinham assistido de modo injusto e cruel Jesus ser sacrificado naquela cruz. Tá? E ele diz assim, ó, o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse sacrifício deveria comprar as vidas daqueles que ungissem os umbrais de seus corações com o sangue do sacrifício. Tá? Continuando, foi castigo voltando agora para a primeira Páscoa. Foi castigo insuportável ao faraó e ao seu povo. Aquela passagem do anjo da morte pelo Egito, né? Foi castigo insuportável ao faraó e ao seu povo. Naquela noite houve grande pranto no Egito. Chorou o faraó e toda a casa a morte de seus primogênitos. Ainda de noite, mandou o faraó chamar Moisés e os libertou. Ao raiar do dia, o povo cantava e caminhava, livre, em direção a Canaã. Voltando agora para a outra Páscoa, lá em Jerusalém. Algo semelhante aconteceu no outro primeiro dia da semana. Ao cair da tarde, as portas estavam trancadas por medo e, de repente, Jesus se pôs no meio deles. Se você leu João, capítulo 20, verso 19, eu acho que você percebeu que eu não li todo o verso 19. Eu deixei para ler agora a segunda parte desse versículo. Você quer ver? Vou ler de novo. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo das autoridades judaicas. E agora terminando. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Tá? Voltando aqui agora para o nosso texto. Sim, aquele mesmo que havia sido morto e sepultado na sexta-feira, agora o saudava com a sua paz. Atemorizados, não conseguiam acreditar no que viam. Ele precisou lhes mostrar as mãos e os pés. Ainda assim não acreditavam, só que agora por causa da alegria. Realmente, na continuação aqui de 20:19, lá de João, olha o que diz, ó. Enquanto Jesus falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem ao Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então vamos lá. Amanhecemos
nesse primeiro dia da semana, trancados em nossas casas. Muitos com medo do anjo da morte, que saiu para ceifar vidas, e de todas as terríveis consequências sociais e econômicas desse fato. Entretanto, a palavra que Jesus nos diz permanece a mesma. A paz seja convosco. Terminando agora. Sim, nesta Páscoa tão especial para o mundo de hoje, firmemo-nos no fato de que as trevas e a morte já foram vencidas. Resta-nos viver a paz que Jesus nos deixou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Então está aqui. Da mesma forma que lá no Velho Testamento, né, Deus, por intermédio do seu servo Moisés, libertou o povo hebreu do cativeiro, libertou esse povo da escravidão. Mais tarde, lá em Jerusalém, Jesus, ele se sacrificou em nosso lugar, tá certo? E ele não apenas morreu e foi sepultado, mas ressuscitou. Ele apareceu no meio dos discípulos que estavam lá, trancados em casa. E ele disse, paz seja convosco. Então, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, creia que Jesus venceu a morte. Jesus dissipou as trevas, tá certo? As trevas e a morte já foram vencidas. Jesus está vivo, ele ressuscitou, tá certo? E ele continua entre nós, no meio de nós, dizendo a mesma coisa, paz seja convosco. Não se perturbe, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essas são as palavras que Jesus está dizendo para nós hoje, nessa Páscoa. Paz seja convosco, não se turbe o vosso coração. Amém? As trevas e a morte já foram vencidas. Jesus trouxe o quê? Liberdade. Ele nos liberta da escravidão. Mas veja bem, olha que coisa interessante. Se naquela época de Moisés, o povo hebreu, ele foi liberto da dor, da angústia, da violência da escravidão, Jesus, ao se sacrificar naquela cruz em nosso lugar, né, ao derramar o seu sangue, Jesus ele nos liberta de uma escravidão, eu diria que até mais intensa, de uma escravidão pior do que aquela que o povo hebreu até vivenciou no Egito. Jesus nos liberta da escravidão do pecado, porque o pecado ele nos escraviza. Então Jesus ele quebra as algemas, ele nos liberta do pecado. Ele traz liberdade, ele traz vida, e vida eterna, vida em abundância. Amém? Então está aqui. E eu queria terminar essa parte dizendo aqui o seguinte, voltando naquela parte que eu li aqui com vocês. Veja bem, você tem que ungir os umbrais do seu coração com o sangue de Cristo. Tá certo? É isso. E veja bem, para terminar a nossa reflexão de hoje, eu quero agora trazer aqui um outro texto, também sobre a Páscoa. Nós acabamos de falar aqui sobre na primeira Páscoa e hoje, fiquem em casa. E agora tem um outro texto também curtinho, que eu encontrei, dizendo assim, 8 razões para celebrar a Páscoa. Então esse texto aqui está dizendo o seguinte, a Páscoa em tempos de isolamento, nós celebramos. Então vamos lá, 8 razões para celebrarmos a Páscoa. Vamos juntos? Diz aqui o seguinte, ler, ouvir e compartilhar os acontecimentos da primeira Páscoa
é no mínimo uma lembrança da nossa própria história, de quem somos e por que cremos. Mesmo em tempos de crise e de medo, temos boas razões para lembrar da primeira Sexta-feira Santa da história e também o Domingo da Ressurreição. Então tá aqui, ó. Mesmo em tempos de crise e de medo, como esse que nós vivemos agora, nós temos boas razões para lembrar, ouvir e compartilhar os acontecimentos da Páscoa. Lembrarmos da primeira Sexta-feira Santa e do Domingo da Ressurreição, tá? Nós temos que repetir e espalhar que, atenção, temos que repetir e espalhar que, na sexta-feira, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso está em João, no capítulo 1, no verso 29. Quando Jesus se encontra com João Batista, olha a declaração que João Batista vai fazer aqui. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. Ok? Então tá aqui, ó. Nessa Páscoa devemos repetir e espalhar que na sexta-feira Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no domingo, Jesus é o leão da tribo de Judá. Isso está lá em Apocalipse, quer ver? O último livro da Bíblia, vamos ver o que diz lá? Apocalipse 5:5. Capítulo 5, versículo 5. Essa parte aqui de Apocalipse fala sobre a visão do livro do Cordeiro. Olha o que diz aqui no verso 5 do capítulo 5. Então um dos anciãos consolou-me afirmando: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Olha que coisa interessante. Quando a gente fala aqui de leão da tribo de Judá, isso aí era um título messiânico, um título que apontava para o Messias. E Jesus, o Cristo, ele é o Messias, né? Então tá aqui, ó. O leão da tribo de Judá simboliza o poder e a majestade do Messias. Assim como raiz de Davi, também é outro título que remete à identidade messiânica de Jesus. Então, que fique bem claro, 8 razões para celebrarmos a Páscoa. Primeira delas, devemos repetir e espalhar que na sexta-feira Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no domingo, ele é o leão da tribo de Judá. E que mais que nós podemos relembrar? Vamos lá? E mais. Para relembrar que cada um de nós se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53:6. Mais um. Para relembrar que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. 4. Para celebrar o fato de que podemos nos aproximar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 15, 16. 5. Para relembrar que Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso está em Gálatas 2, 20 e 21. 6. Para celebrar que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. 7. Para relembrar e celebrar que,
Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. João 20, 19. E por fim, para celebrar e reafirmar, Jesus ressuscitou. Amém? Então está aqui, meus irmãos, 8 razões para celebrarmos a Páscoa em tempos de isolamento social. Ou seja, com isolamento ou sem isolamento, com quarentena ou sem quarentena. Nós temos razões para celebrarmos a Páscoa, para celebrarmos e reafirmarmos. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele nos liberta da escravidão do pecado. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, ficamos por aqui hoje. Eu queria compartilhar essas breves reflexões aqui sobre a Páscoa. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe esse nosso domingo de Páscoa. E não vamos nos esquecer que, apesar de todas as más notícias, apesar de tudo aquilo de mal que tem acontecido, todo medo, toda angústia que tem nos cercado, né? Jesus, ele está conosco e ele está nos dizendo: paz seja convosco, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Amém? Fiquem com Deus, se cuidem, um bom domingo de Páscoa para todos e um grande abraço, viu? Do professor Alexandre e da irmã Sandra para todos. Tchau. Graça e paz, irmãos e irmãs, amados ouvintes. Aqueles que me conhecem, aqueles que caminham comigo, sabem que esta é a época do ano que eu mais gosto. A festa da cristandade que eu mais gosto é a Páscoa. Porque a Páscoa me faz lembrar do Êxodo, me faz lembrar do povo de Israel, que ficou por cerca de 400 anos escravos, como escravos no Egito, o maior império da época. E o que Deus fez para libertar aquele povo. E quando eu penso em Páscoa, quando eu penso na semana chamada Santa, eu penso no Êxodo. Eu penso novamente em Deus nos visitando através do próprio Cristo. Ele mesmo encarnado na pessoa de Cristo, na pessoa do Filho, para nos resgatar também da escravidão, do pecado, de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, não tenho como não comemorar, não tenho como não me emocionar com o Êxodo, com aquilo que Deus fez e faz por todo ser humano que crê que Cristo é Salvador, que Cristo é Redentor e que Cristo deseja e quer ser Senhor das nossas vidas, porque somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, quando eu penso em Semana Santa, eu penso na quinta-feira, eu penso na lição que Jesus nos deixou, que nós devemos servir uns aos outros. Devemos ser humildes uns para com os outros. A sexta-feira, ela me faz lembrar que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo. Nada pode separar você do amor de Deus. O sábado, chamado Sábado de Aleluia, ele nos ensina que no silêncio de Deus cabe a nós descansarmos e esperar nele. Este sábado, o Sábado de Aleluia, me faz refletir que nada é um ponto final. A sexta-feira, Jesus sacrificou-se, foi sacrificado em nosso lugar. Eu gosto da palavra sacrificou-se, porque ele mesmo disse: eu estou entregando a minha vida em favor de todos e depois eu vou retomá-la.
Ele lembra, ele faz a gente lembrar. Ninguém está me matando. Eu estou entregando a minha própria vida. Eu estou expondo o meu sacrifício. Eu mesmo, o Cordeiro, para que possa haver remissão de pecados de uma vez por todas, para que possa haver êxodo na vida de todo aquele que peca e de todo aquele que quer ser realmente resgatado e restaurado no seu espírito, consequentemente na sua alma e também no seu corpo, porque uma coisa está ligada à outra, mas quando recebemos Jesus, somos selados no Espírito Santo da promessa. E eu quero também lembrar você que não é um ponto final, é uma vírgula que está sendo colocada aí. Então, não sei pelo que você está passando, mas não existe o ponto final. Deus sempre coloca a vírgula como Ele colocou no sábado de Aleluia. E neste silêncio, cabe a nós descansarmos e esperar nele. E sabe o que o domingo nos ensina? Hoje nós colocamos isso no nosso momento com Deus. Jesus sempre cumpre a sua palavra. Deus sempre cumpre a sua palavra. Então, a Páscoa é garantia de ressurreição. É a garantia da ressurreição. Porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Você crê nisso? Amém. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas olha, desfrutarmos de uma vida eterna com Jesus é algo que não tem preço, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Então, não se esqueça que em Jesus nós temos a certeza da ressurreição, a certeza de vida eterna. Amém. E eu quero deixar uma última palavra para você. Eu até anotei aqui para não esquecer. Existem duas coisas muito importantes na vida: o motivo e o momento. Nós teremos várias vezes o mesmo motivo para realizarmos tantas coisas, mas jamais teremos o mesmo momento. O momento ele é único. Então, alegre-se no Senhor. Curta bem esse momento de hoje, porque ele é único. Curta o momento em Páscoa, celebrando a Páscoa, celebrando a restauração, celebrando a ressurreição, porque Páscoa não é o fim, é o início, não é o ponto final, mas é a vírgula. Então curta esse momento com sua família. Se você, pastor, não tenho ninguém, você sempre está acompanhado da Trindade, não se esqueça disso. Então curta esse momento, alegre-se neste momento, Amém. porque os momentos são únicos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que te dê paz, que te instrua em todas as coisas. E logo mais 18h30 nos encontraremos pela vontade do Senhor para juntos celebrarmos a Páscoa, para este culto de Páscoa, não é? E nós vamos ter a celebração também do memorial da ceia do Senhor. E nós falaremos hoje à noite sobre uma nova aliança, a nova aliança instituída por Jesus. Nós falaremos hoje. E você é nosso convidado para juntos estudarmos e entendermos esta nova aliança. Eu creio que você vai gostar muito de ouvir. Você vai aprender muito. E eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Amém. Aproveite então este momento, ok? Que ele será único hoje, tá bom? Então até mais tarde, até às 18h30, se assim Deus permitir. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho amado, e que a consolação e a instrução do Espírito Santo querido, o Consolador, repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, sobre todos os nossos queridos e amados ouvintes, aqueles que conosco estão neste momento e que aqueles que acessarão ainda mais tarde,
hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Fiquem na paz de Cristo. Feliz Páscoa.